Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, ou boa tarde, ou boa noite, né? Aqui estou eu mais uma vez, estou aqui firme e forte com vocês, não esqueci. Ontem não deu para mim estar aqui com vocês, mas hoje eu estou aqui firme e forte e vim trazer para vocês sobre Apocalipse, capítulo 14 e também o 15. Eu vou continuar com vocês até nós terminarmos o livro de Apocalipse todinho. Falta muito pouco, mas nós devemos continuar, né? Firme e forte aqui buscando na palavra, procurando pelo menos compreender, né? Porque nós precisamos compreender mais de Deus. Por quê? Qual a importância disso? A importância de a gente compreender mais de Deus é que Ele vai nos levar a entender que Ele é soberano e Ele faz com que todos nós, ficamos mais ferventes na fé. Mas como assim, Elizabeth? Deus, Ele deixou a sua glória e se transfigurou, né? Para habitar no meio do povo, né? Lembra dessa história? Para habitar no meio de todos nós, entre nós, vamos dizer assim, né? Para que ele possa sentir tudo que a gente sente, né? Ele se transfigurou para isso, para ele sentir tudo que nós sentimos, todas as dores que nós sentimos, todos os desconfortos que nós sentimos, ele sentiu quando ele então transfigurou-se, né? Habitando entre nós. Então, dessa forma, nós buscamos compreender que a grandeza dele, né? Buscamos compreender como ele é grande, como ele é soberano, como é que nós podemos falar de Deus. É tão difícil assim a gente falar de Deus, mas nós sabemos a importância dele nas nossas vidas, né? Nós temos noção disso, sabemos da sua importância na nossa vida, não é mesmo? Eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, a importância de a gente saber mais de Deus é da gente conhecer sobre a sua natureza divina, né? De conhecer a sua natureza. O que é a natureza de Deus? A natureza de Deus estabelece toda a sua soberania, toda a sua, a sua, a sua vontade, né? A sua vontade, seus decretos, vamos dizer assim. Todos os decretos de Deus, eles são cumpridos, né? Eles não podem falhar. Tudo aquilo que foi determinado por Deus, para seja em qualquer época ou situação, não pode falhar, porque ele é imutável, né? Tudo aquilo que é dito por ele se cumpre. Todos os decretos de Deus vai se cumprir. Não importa qual é a circunstância, o que está acontecendo, né, na atualidade, mas vai se cumprir, porque ele não falha. Deus não falha. Deus, ele se revelou e se manifesta para todos nós, mesmo daquela época até os dias de hoje, ele vem se manifestando para todos nós de uma forma tão esplêndida que é necessário que a gente tenha essa consciência de que nós precisamos saber da importância dele nas nossas vidas. Você entende o que eu falo? Ele é importante, qualquer coisa que venha, ele nos mostra, ele se manifesta de todas as maneiras para a gente, né? De todas as maneiras. Desde a hora que nascemos, né? Só que quando nascemos nós não temos noção, mas os nossos pais têm noção. Pelo menos tentam, né? E nos ensinam, né? Desde pequenininhos somos ensinados a crer nesse Deus poderoso, né? Somos ensinados a isso. Então,
nós o conhecemos porque Deus, ele se revelou para todos nós, ele se manifestou para todos. E ele continua se manifestando. Você entende? Ele se manifesta. Então, prestem atenção quanto ao que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Eu venho trazer para vocês sobre o capítulo 14 de Apocalipse, que vem falando do Cordeiro sobre o Monte de Sião e como ele se assentou, né? Se assentou, né, no modo de dizer, né? No Monte de Sião. Como tudo aconteceu, né? Então ele vem falar, esse capítulo vai falar sobre isso. Nós sabemos, todos nós sabemos que Deus possui muitos atributos, muitos, né? Eu estava estudando e vendo aí, Deus tem pelo menos, assim que eu lembro, assim, que eu pense, uns 60 atributos ou mais, né? Ele tem atributos valiosos para nós sabermos, né? Desde a sua bondade até a sua misericórdia, o seu amor e tudo mais, né? Ele é poderoso em tudo. Então precisamos entender sobre, de sabermos a importância de Deus para as nossas vidas, tá certo? Você que está aí, novo, que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você também, tá bom? Se inscreva aí no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Se inscreva no canal, né? Não custa nada você se inscrever. Se inscreva e pense que quanto mais você dá importância às coisas de Deus, mais fé você vai adquirindo, porque você está em conexão com Ele, você entende? A conexão com Deus faz com que a gente ferva na fé. Ferver na fé é estar no primeiro amor, né? Permanecer no primeiro amor, no conhecimento de saber que Ele é o nosso Pai, é Ele que cuida de nós, Ele é soberano sobre tudo e todos. Você entende o que eu falo? Então, presta atenção nesses manifestos, os manifestos da glória de Deus, desde os séculos passados até a atualidade. Ele é imutável. Então, os decretos dele, tudo que é dito por ele, não falha, não pode falhar, porque a sua lei é imutável. Ele é imutável em tudo. Ele não muda. Ele não é como é o ser humano, que uma hora está de um jeito, de outra hora está outra, não. Quando ele decreta uma lei, aquela lei não pode falhar, tem que se cumprir. Quando ele te dá, por exemplo, ele te dá ele tem um propósito na sua vida. Aquele propósito, aquilo que foi determinado, vai se cumprir no tempo dele, no tempo de Deus, você entende? Se ele te der um sonho que, não sei, um sonho por exemplo, um sonho grande que você deseja muito, né? Eu não sei o que você deseja, mas que seja um sonho que ele te der, aquele sonho que ele te deu, você sabe que foi dito por ele, foi dado por ele, ele vai se realizar, não importa a circunstância, não importa se o tempo, você entende? Não importa o que está acontecendo na atualidade, o que importa é que vai se cumprir. É você crer também, obedecer, buscar na palavra, você saber que foi que o sonho que ele te deu, que está em você, foi dado realmente por ele. Foi dado por ele. Então, o sonho já é um sinal daquilo que ele quer para você. É um decreto, é uma lei. E não há nada que possa impedir. Nada que possa impedir um decreto de Deus. O seu decreto não falha, tá certo? Vamos ao estudo? Vamos? Tá pronto? Tá pronta? Então, eu vou ler aqui o capítulo 14 para vocês. Estou com a Bíblia aqui,
Vou ler o capítulo 14 e o 15, tá bom? Vou ler para vocês e venho com uma explicação. Vocês têm visto aí quantas coisas têm acontecido nesse mundo, né? No mundo em si, né? Tá tudo muito incerto, mas nós não podemos perder a fé. Nós precisamos continuar firme em Deus, sabendo que a hora dele é a hora dele, o momento dele é o momento dele, que ele não falha. Tudo aquilo que ele decreta acontece, né? Muitas das vezes ele permite coisas acontecerem para te despertar, abrir os seus olhos, fazer com que você busque cada vez mais nele, fazer com que você entenda que ele é perfeito e nós somos imperfeitos. E a perfeição vem dele, né? Essa perfeição é também um dos atributos do Senhor. De ele ser eterno, é mais um dos atributos do Senhor. A bondade dele, a misericórdia e tudo mais são muitos atributos. E esses atributos que nos levam a crer que ele é Deus, é soberano sobre todas as coisas, tá certo? Vamos lá? Eu vou ler e venho com a explicação, tá bom? Tá pronto? Tá pronta? Prestem atenção, é de grande importância que você preste atenção, tá bom? O livro de Apocalipse é um livro extremamente importante para todos nós, todo ser humano. Precisamos prestar atenção do que ele vem mostrar para a gente através de coisas cruéis que aconteceram e que estão acontecendo, né? E até coisas que às vezes a gente fica pensando. Por quê? Porque o pensamento da gente é que nos leva a gente ao acontecimento, a gente ser o que é, o que somos, você entende? O pensamento vai te mostrar quem você é, porque você vai seguir aquilo que está ali no seu pensamento, e às vezes esse pensamento é um pensamento de uma referência falsa, né? Não é um pensamento de Deus, é uma coisa falsa, que quer te fazer você parar ou voltar atrás. Mas você não permita que isso aconteça, porque a hora de Deus, o momento de Deus, tudo de Deus é para te levar para frente, é para fazer você crescer, né? Para fazer você dominar o que tenta te dominar. Aquilo de mal que tenta dominar você, você que tem que dominar o mal, não permitindo que o mal sobressaia, mas que sim o bem venha sobressair, porque Deus, ele sobressai sobre o mal, né? Ele luta contra o mal para o nosso bem, né? Então preste bem atenção por que precisamos entender sobre todas as coisas referente ao que se diz da palavra de Deus, porque a importância de sabermos de Deus, tá certo? Vamos lá então, eu vou ler aqui. Aqui diz assim no capítulo de número 4, diz assim, isso é João falando, né? Vocês lembram que a gente tá vindo desde lá do início falando, João descrevendo, ele vem descrevendo tudo quanto ele viu. E aí ele descreve assim, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas, harpista, é isso mesmo, que tocavam com as suas harpas, né? Então as pistas são pessoas que tocavam, agora eu entendi, são pessoas que tocavam com as harpas e cantavam
como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Preste atenção aqui, hein? Vamos pular lá por versículo de número 10. No versículo de número 10, depois você vem lendo direitinho, tá? Aqui é só para adiantar por causa do tempo, tá bom? E depois no versículo 10 vem falando assim, ó. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os seguem. E aí vamos lá, vamos ler aqui um pedacinho, isso aqui é do capítulo 14. Vamos lá para o capítulo de número 5, nós vamos ver sobre os 7 anjos e sobre as 7 taças, né? Diz assim, João vem descrevendo assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu. Olha o que ele diz: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do seu número e do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Versículo de número 5 diz assim: e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandeceu, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Vamos parar aqui, falando sobre as 7 pragas e os 7 anjos. E veja bem, primeiro ele vem falando aqui, ele fala neste capítulo, ele foi escrito de uma forma para que pudesse estabelecer as verdades quanto aos verdadeiros adoradores, você entende? Do Senhor Jesus. Quanto aos verdadeiros adoradores do Senhor Jesus e aqueles que partiram para o outro lado, né? Que foram adorar o anticristo, são adoradores do anticristo. Então ele vem falando sobre isso. Quando ele disse: eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Então, cada qual escreveu nas suas testas. É um modo de dizer, né? Céu é um modo de dizer. E aí vem falando aqui também que foram comprados da terra. Vem falando que todos os que ouvem, né, aqueles que
que ele vem falando no versículo 3, ele fala assim: e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados na terra. Não está escrito isso? Todos os, que ele está querendo dizer aqui, é que todos os que ouvem a palavra, né, que ouvem o evangelho, e se rendem a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que são as pessoas que que foram rendidos, são comprados pelo próprio Cristo, pelo sangue derramado na cruz. Você entende? O sangue dele foi derramado na cruz. Então, é importante que a gente venha entender esse derramamento do sangue, né? Porque esse derramamento do sangue está falando sobre o arrebatamento. Arrebatamento, tanto. Vem falando do arrebatamento e também da grande tribulação. Você entende? Vem falando. Aqui está falando sobre o que vai acontecer, né, durante a grande tribulação, que aqueles que que aceitaram o Senhor Jesus, né, que foram comprados com o Evangelho, renderam-se ao Evangelho de Cristo, ouviram a palavra, se humilharam, desejaram estar com Cristo, estes que foram comprados, e no período da tribulação, da grande tribulação, esses subirão, irão para o céu, você entende? E os que não ficarão para o inferno, né? Sofrerem no inferno. Aí ele vem falando também, ele falou sobre aqueles que não estavam contaminados com mulheres. O que isso significa? Ele está querendo dizer que existem coisas que acontecem, né, na vida das pessoas, que fala sobre a sua moral e a sua espiritualidade. Vem falando como que a pessoa é, né? Vem falando sobre a sua moralidade e a sua espiritualidade. Você entende o que eu falo? Quando fala sobre isso, ele está falando que se você tem uma comunhão com ele, você, então, tem uma aliança, né? Tem uma aliança com Deus. Você se comprometeu a estar com Deus. Então, essa aliança fala sobre, aqui no caso, está falando que não estão contaminados com mulheres, está dizendo que é mais assim como um símbolo, dizendo que o homem, se ele tem uma aliança com Deus, né? Fez uma aliança com Deus, né? Ele então tem que seguir plenamente com Deus, né? Não se misturar com coisas erradas, não partir para outro lado, porque está mostrando aqui como que é essa pessoa para o Senhor Jesus. Se essa pessoa tem moral para estar com Jesus, se ele segue em justiça, fazendo as coisas que é correta, ao invés de fazer o que é ao contrário de Deus, né? Porque aqueles que seguem o anticristo, que não obedecem, querem seguir para o outro lado, esses são opostos a Deus, né? Mas os que são justos, né? Os que são justos, eles querem estar na presença de Deus e têm uma aliança com Deus. Por isso o Evangelho está dizendo que foi comprado, né, pelo Evangelho e não contaminado por mulheres. Quando fala não contaminado por mulheres, é só simbolicamente. Está falando de uma comunhão, entende? Você entende? Está falando de uma comunhão e não se desviar da fé, né? Aquele que se desvia da fé, ele está sendo uma pessoa que não está dando crédito a Deus,
né? Ele está sendo uma pessoa que duvida do poder de Deus, duvida da onisciência de Deus, duvida da misericórdia do Senhor. Então, quando ele fala desses 144 mil que foram selados, ele está falando, foram aqueles que realmente venceram ao inimigo, venceram o diabo, venceram a besta. Então, eles foram selados porque eles confiaram em Deus. Aqueles que confiam em Deus são os que foram separados e selados. Esses subirão para o céu. E os que não confiam ficarão para o sofrimento, né? Passarão pelo sofrimento. Então, todos devemos entender com isso que se nós escolhemos estar na presença de Deus e cremos nele, nós devemos resistir a todas as tentações, a tudo aquilo que possa nos contaminar, tudo aquilo que que tem no mundo que pode nos contaminar, nos levar à corrupção. Você entende? Então precisamos estar seguros, confiantes em Deus. É isso que ele está querendo mostrar aqui. E aí vem falando sobre o evangelho eterno. Lá no versículo 6 fala: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, e tribo, e língua e povos." E povo, né? No caso ali, povos. Aqui ele está falando no período da grande tribulação, né? Ele está falando quando houver, né, esse período, né? Quando houver esse período da tribulação, muitos não conseguirão pregar, você entende? Não conseguirão, vão estar perdidos, porque não vão, aqueles que são selados de Deus, mesmo que queira levar a palavra para aquele que não é, ele já vai estar perdido, você entende? Não tem como, porque vai ser num momento de grande tribulação, não vai dar tempo. Então não vai dar tempo. E aí esses irão sofrer, né? Você entende? Por isso é falado que o evangelho, para aqueles que já se entregaram para Jesus, quem se entrega para Jesus não consegue sair, não consegue voltar para trás, né? Esse que se entrega para Jesus e é fiel a Jesus, confia nele, esses subirão. Mas os que não confiam, esses ficarão para passarem pelo mal, você entende? Sobre todo mal, o juízo final, para o juízo final que vai acabar passando por um mal. Você está conseguindo compreender o que eu estou falando? Espero que você esteja entendendo. Então, é preciso que a gente tenha essa responsabilidade de sabermos, né, de Deus. A importância de sabermos de Deus. É importante isso. Eu até anotei aqui no meu caderno, como eu faço sempre, alguma coisinha referente a isso, tá? Poderia falar muito mais, né? Tem muita coisa para falar, que é muito complexo, né? O estudo da palavra de Deus, ele é muito vasto. Então, é necessário que tenha estudo muitos minuciosos, buscar mesmo, né, detalhes em tudo para trazer o estudo. Mas como eu faço um estudo, eu trago para vocês o esboço do que já foi dito, né? Assim, como é que eu vou explicar para você? Referente à explicação. Existe já explicações, né, ditas, interpretações ditas de várias pessoas e também escrita na Bíblia, né, que é a Escritura Sagrada, vem falando sobre muitas coisas que por intermédio de apóstolos, né, de discípulos, né, já vem falando, trazendo para a gente uma explicação bem clara
né? Por isso a importância de estudarmos sobre a Deus, né? Sabemos que Deus ele possui atributos valiosos, como eu já disse, né? Mas a Terra ela tem apresentado para a gente, mostra para a gente, né? O mundo que eu quero dizer, quando eu falo a Terra, o mundo, né? Vem mostrando que, além, mesmo tendo os atributos de Deus, existe o mal. O mal existe, você entende o que eu falo? O mal existe, que é a besta que está sobre a Terra. A besta que eu digo é o inimigo que fica rodeando, né? Que está sobre a Terra. Então, esse inimigo que eu quero dizer aqui podemos dizer que são os falsos profetas. Existem os falsos profetas. Desde aquela época existem os falsos profetas. Você entende? Que esses são aqueles que resolveram adorarem esses que são os falsos profetas, resolveram adorar o anticristo. Você entende o que eu falo? Eu estou trazendo um resumo do resumo para você. Espero que você esteja entendendo. Então, o falso profeta, ele vem sempre trazendo uma aparência de cordeiro, né? Passando a imagem de um homem humilde, passando a imagem de um homem santo, de um homem manso, porém as suas intenções são terríveis. Suas intenções são horríveis, são horrorosas, é de fazer mal. Entenda que aqui nesse capítulo, né, no capítulo 14 e 15, ele tá sendo descrito a visão do juízo. A visão do juízo de quem? Como assim, Elizabeth? Não é juízo mental, juízo final para todos, né? O juízo final para todos. Que ele vem, então, declarando, falando sobre a pregação do Evangelho, que é eterna, onde ele vai descrevendo tudo o que acontece até chegar à queda da Babilônia e a adoração a Deus, você entende? E vamos chegar aí nessa parte aí, onde nós vamos falar sobre isso, sobre a queda da Babilônia. Então, o livro de Apocalipse, ele nos chama muita atenção, porque ele é um livro que nos leva nos leva à advertência, né? Quer nos advertir quanto à esperança de estarmos em Cristo Jesus, né? Porque quando estamos em Cristo, nós ficamos sempre atentos às coisas de Deus. E os que não estão em Cristo, esses não ligam. Eles não ligam, eles não se importam, eles acham que Deus não existe, né? Ou acham que é coisa do passado, como esses que não acreditam em Deus, que são os que ditos como povo ateísta, né? São aqueles que seguem o ateísmo, você entende? Não acreditam em Deus. Então, são os que não servem, esses então não confiam em Deus, não estão atentos às coisas de Deus. Você entende o que eu falo? Mas os que estão atentos às coisas de Deus, eles prestam atenção no único Senhor, que é o nosso Deus e Salvador. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida para todos nós. É Ele que traz vida para a gente. Você entende o que eu falo? Então, quando nós damos atenção às coisas de Deus, nós estamos buscando para nós, para cada um de nós, as coisas novas, as boas novas, como diz a própria palavra, né? A palavra de Deus, que as boas novas, o que é a boas novas? As boas novas da salvação, que é necessário para o povo, para todos, enfim, você entende? As boas novas da salvação é necessário para todos nós, porque vai trazer para a gente a verdade, né? A verdade
que nós precisamos sempre buscar em, na, nessa, em saber da importância de Deus nas nossas vidas. Nós devemos adorar esse Deus, né? E entender por que precisamos conhecer dele, conhecer cada vez mais, para que haja uma preparação do nosso ser, para que a gente venha nos preparar para o julgamento final, quando chegar o final mesmo da vida de todos. Quando, vamos dizer, quando não houver mais nada nessa terra, que a terra venha sofrer a grande tribulação. Você entende o que eu falo? Então, o livro de Apocalipse, ele é para isso, né? Para a gente buscar ler e entender, e buscar compreender mais, né, de estar em Cristo Jesus. Não é de só falar, mas é de estar, de praticar, de buscar na palavra e procurar obedecer. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele age nas nossas vidas. Mas para Ele agir, precisamos ter essa plena confiança e saber que Ele é Deus na nossa vida, que não existe outro igual a Ele. Ele é imutável. Desde dos séculos atrás, Ele vem trazendo, mostrando os seus atributos que são perfeitos, seus atributos que são, traz confiança para a gente, traz uma certa esperança para o nosso futuro, você entende? Então é preciso prestar bastante atenção nisso. Tá? Teria muita coisa mais assim minuciosa, né, que eu poderia trazer aqui para vocês. Mas é complicado, porque é muita coisa. Então eu faço o resumo do resumo. O que eu trago mais, que eu quero fazer você refletir, você pensar, é que você deve estar se preparando, se santificando para o grande julgamento. O julgamento de Cristo Jesus na vida de cada ser, de cada um de nós. Vai se preparando, vai buscando ler, vai buscando ouvir a palavra, né? A palavra de um pastor, de um bispo, de uma missionária, uma pessoa mais que está inteirada na importância de sabermos de Deus, né? Então, quando nós sabemos dessa importância, nós então buscamos mais nele, né? Nós pensamos mais em estar na presença do Pai do que estarmos no mundo aí, jogados no modo de dizer, né? Você entende o que eu falo, né? Bom, eu teria muito mais coisas para falar para vocês, mas eu acho melhor parar por aqui. E amanhã eu venho trazer mais coisas para vocês, falando sobre o decreto de Deus, né? Falando sobre essas coisas, as coisas que acontecem para a própria glória de Deus. Tudo é para a própria glória de Deus. Tudo que acontece é para a glória de Deus. E nós não podemos deixar de ter consciência, né? Nós temos que ter a consciência que Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é imutável, sobre tudo e sobre todos. Ele não muda. O decreto dele é lei e está encerrado. Tá certo? Amanhã eu volto com vocês falando sobre os outros capítulos. Vou falar sobre o capítulo 16, 17, até a gente findar. E depois eu venho com outras coisas para vocês, falando sobre o manifesto de Deus, tá certo? Todo o manifesto de Deus diante da humanidade, diante desse mundo que nós vivemos hoje, tá bom? Vai se preparando, vai buscando na mensagem, né, de tudo aquilo que é dito da palavra do Senhor, vai buscando no Senhor, vai se santificando, né? Vai louvando ao Senhor, vai buscando ter essa intimidade profunda com Deus. Que só Ele é o caminho, gente, só Ele é o caminho, só Ele pode nos levar pelo um caminho melhor, o caminho da verdade. Ele é justo em tudo, tá certo? Ele traz pra gente coisas importantes, né? Importantes
que vem na palavra dele. A Bíblia é a voz de Deus para nós. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos sentir e ter a certeza que Ele existe através do nosso sentir. Você entende o que eu falo? Através da gente crer que não existe outro igual a Ele, que só Ele pode trazer esperança para esse mundo inteiro, para tudo quanto vem acontecendo nessa vida, na vida da gente, tá certo? Eu vou parar por aqui, que Deus abençoe vocês grandemente. Não esqueçam de agradecer a Deus pelo dia, né, ou pela noite, ou pela tarde, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas não esqueça de agradecer. A gratidão é fundamental a Deus, é fundamental. Precisamos agradecer e engrandecer o nome dEle, porque tudo é para a honra e glória dEle. Glória a Ele, graças a eles que estamos aqui de pé nessa terra. Tá certo? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.